Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista. Tudo bom com você? Eu sou Victor Costa. Estamos aqui para mais um vídeo nosso, tradicional de toda quinta-feira. E se você, por acaso, não puder assistir a gente, não tem problema. Você pode ouvir esse áudio no nosso podcast. Hoje eu quero perguntar para o seguinte. Eu vejo muitos amigos de profissão, inclusive eu fiz um treinamento essa semana sobre algumas rotinas de trabalho para maior sucesso no PGR, e alguns pontos em comuns foram a dificuldade em ter alguns resultados, né? A questão da procrastinação, a questão da ansiedade, a questão de ter uma demanda muito grande e a gente não conseguir se organizar, né? Então hoje eu queria falar sobre método de trabalho, método de produtividade, formas com que você pode se organizar um pouco melhor. Já gravei alguns vídeos aqui sobre a estruturação da rotina e eu queria associar essa questão da associação, eu queria associar a estrutura da rotina, que nada mais é do que a criação do método, tá? Beleza? Eu acho que é importante fazer essa associação. Então, vamos à vinheta. Maravilha, galera! Aí, como todo vídeo nosso aqui, a gente começa tradicionalmente, né? Eu queria convidar vocês, se não é assinante do seu canal, caiu aqui de paraquedas, né? Eu queria que você conhecesse, eu vou deixar aqui o vídeo em relação quem eu sou, né? Uma apresentação breve para você conhecer um pouco do meu trabalho e clica aqui no sininho aqui para receber as notificações, acompanha nosso trabalho e fica com a gente aqui até o final que vai valer a pena. Beleza? Então, método. O que o que eu falei em relação, o que pode te ajudar a desenvolver melhor o seu trabalho, melhor o seu dia a dia, com que você consiga identificar que está dando conta do recado, né? Não é trabalhar de forma aleatória, mas sim estabelecer um processo de trabalho, um processo de organização dentro dos hábitos. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre a necessidade e a importância da estruturação de uma rotina para o técnico de segurança, para o engenheiro de segurança, na verdade para qualquer profissional de qualquer área, né? E eu queria um pouco falar da necessidade de você estabelecer esse método e falar um pouco qual foi o método que eu criei para poder trabalhar o dia a dia. Até aí tudo bem? Beleza. Então, o método nada mais é do que a sua sistemática de trabalho, a forma com que você vai começar o dia, a forma com que o que você não vai fazer naquele dia, o que você precisa fazer naquele dia, a forma com que você conduz as situações, a forma com que você conduz as pessoas, né? Porque esse encadeamento de tarefas, né, que vai te levar até os objetivos e metas, né? E quando você estabelece as formas com que você vai fazer as coisas, fica muito mais fácil de você fazer, né? Então, esse método de trabalho, esse método de produtividade, esse método, ele requer, né, primeiro, estabelecer como você vai fazer esse registro de atividades, como você vai organizar o seu dia, né? Como você vai organizar e planejar a sua vida, né? Então, a gente já gravou um vídeo aqui falando sobre metas SMART, a gente já gravou um vídeo aqui falando sobre metas e objetivos, então, primeiro você tem que estabelecer esse passo inicial para dentro desse passo, dentro das metas, dentro dos objetivos, de você começar a estabelecer quais são as tarefas necessárias para a conclusão das metas e dos objetivos. Então, por exemplo, que provavelmente eu já comentei aqui alguma vez, se você define que a sua meta e o seu objetivo é uma recolocação profissional, você vai ter que estabelecer, por exemplo, que você tem que atualizar o seu currículo, que você tem que atualizar o seu LinkedIn,
que você precisa, de repente, melhorar o seu currículo fazendo alguns cursos, ou participando de alguns eventos. Você vai identificar que você, de repente, vai precisar fazer a abertura de uma conta num site de colocação, de recolocação profissional, por exemplo, como a Cato, né? Você vai identificar que você precisa fazer uma X quantidade de contatos no LinkedIn. Então, todas essas atividades para você ter sucesso, alcançando a sua meta e o seu objetivo, elas vão ter que fazer parte do seu dia a dia. Então você tem que analisar o que é importante para você, o que é prioridade para você, e você organizar. E definir uma forma de registro. Onde eu vou colocar isso? Eu vou colocar numa agenda? Eu vou colocar num pedaço de papel de pão? Eu vou colocar num aplicativo? Como é que eu vou fazer isso? Eu hoje uso um aplicativo, o Todoist, né? Ele me resolve bastante, porque eu tenho a possibilidade de acompanhar no celular e registrar os textos maiores pelo computador, e eles funcionam de forma sincronizada, né? Então, todo dia, normalmente, domingo ou sábado, eu organizo o que eu tenho que fazer para a semana, né? Na quarta-feira eu faço uma revisão do que foi feito, do que não foi feito, e modifico algumas programações de acordo com as prioridades, de repente de acordo com as novas demandas, e assim eu vou caminhando, né? Não é nada perfeito. Muitas vezes, Vitor, o que adianta eu escrever em algum lugar o que eu vou fazer amanhã, se tudo pode mudar? Faz parte, tudo pode mudar, mas o fato de você pelo menos tentar se planejar, tentar se organizar, já é um começo muito grande. Eu já tentei diversas formas e essa hoje é a que tem funcionado melhor. Feito a programação, né, ou no sábado ou no domingo, às vezes, sinceramente, acaba sendo para segunda de manhã, não é o ideal, mas acaba acontecendo. E ali na quarta-feira, depois de ter passado a segunda, ter visto como a semana começou, eu reorganizo, redireciono as prioridades, né? E como eu falei, já expliquei a minha sistemática, você precisa de um período, né, um tempo de planejamento e revisão. Normalmente é no final da semana, de uma semana anterior, ou logo no início, a primeira coisa da segunda-feira, ali eu faço sempre no meio ali essa revisão, se está tudo caminhando bem, tá? E tudo bem se por um acaso durante a semana você não conseguir planejar, passar uma semana meio atípica, isso faz parte da dança, tá? As tarefas principais do seu dia, né, elas vão ter que estar associadas às suas prioridades, né? De acordo com o que você estabeleceu com a sua meta. Se o que é importante para você a curto prazo por exemplo, alcançar um determinado resultado de taxa de frequência e gravidade, você tem que colocar essas informações, essas tarefas dentro do seu dia. O grande problema é que a gente às vezes deixa se tomar pela quantidade de atividades e ações que aparecem durante o dia, né? E às vezes a gente acaba não priorizando algumas tarefas que vão trazer os melhores resultados. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso e organizar essas tarefas de acordo com as prioridades. Você pode criar até uma categorização dessas tarefas, por exemplo, usando a matriz de Eisenhower, quase que não sai, não é? Fazendo uma configuração daquilo que é mais importante. Se você não sabe o que é a matriz de Eisenhower, coloca um comentário aqui que a gente pode gravar um vídeo específico explicando um pouco como montar essa matriz e como estabelecer esses conceitos de prioridades. Outra coisa que você precisa ter é ter um compromisso com o seu planejamento, né? Não é ficar arrumando desculpa e procrastinando sempre o que é necessário fazer. Como eu falei, tudo bem se uma semana, né, você bagunçar tudo e nada ser como previsto, faz parte. O mais importante de tudo realmente é você não desistir e manter uma constância. Não é porque você
teve problema uma semana, teve uma semana mais difícil, uma semana mais pegada, que você precisa jogar todo esse trabalho por terra, tá? Isso acontece comigo de vez em quando. Às vezes eu estou numa viagem, eu estou dando atenção a um problema que apareceu de um dia para o outro, e eu às vezes acabo largando a semana toda para dar conta, porque aquele problema passa a ser prioridade. Não que você esteja abandonando o seu planejamento, né? Mas que você está dando prioridade a outra coisa que surgiu naquele momento. Tá? E você precisa, como eu falei, definir quais as ferramentas necessárias para essa estruturação. Então, por exemplo, eu já citei o Todoist, eu uso o Trello como ferramenta de trabalho, eu já gravei um vídeo aqui falando, explicando um pouco mais o Trello. Eu uso o Evernote como material repositório, eu também já gravei um vídeo explicando e mostrando como funciona a atividade com o Evernote. O único que eu ainda não gravei aqui foi um vídeo falando sobre tudo isso, mas se vocês acharem interessante, comenta aqui se tiver mais de 5 comentários falando eu quero conhecer o Todoist, coloca aqui embaixo que eu terei um prazer, uma satisfação em gravar um pouco falando dessa ferramenta que eu utilizo. E você tem outras diversas ferramentas que podem ser utilizadas. Beleza? Maravilha? Ficou claro, gente, o que é um método para vocês de trabalho, um método de produtividade? E, além disso, você pode utilizar ferramentas de e-mail, ferramentas de lembrete, a agenda do Google ou agenda do iPhone, né, de compromissos para facilitar o seu dia a dia. Você tem uma infinidade de ferramentas. A gente pode também gravar um vídeo específico sobre ferramentas para deixar as coisas mais claras para vocês. Beleza? Ficou claro? Maravilha. Eu queria agradecer você que ficou até o final. Muito obrigado, né? E se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, eu peço que, por favor, né, comente aqui embaixo, compartilhe com alguns amigos e ajuda a gente a divulgar a palavra da prevenção. Um abraço, fui!